Você já sentiu que, por mais que tente, parece que tem um freio de mão puxando a sua vida que não deixa você avançar de jeito nenhum? Você tem talento, você tem coragem, você tem força de vontade, mas não adianta. Existe algo dentro de você que está sempre dizendo: olha, não vai dar certo, você não vai conseguir, você vai fracassar. E muitas vezes isso foi plantado dentro de você por pessoas que deveriam te impulsionar. E elas não fizeram isso. Então, esse é o nosso papo de hoje. Já pega aí o chá, pega o cafezinho e vamos assistir esse vídeo até o final. Já vai deixando o seu like também, porque eu sei que você vai gostar muito desse conteúdo. Agora chegou aí você no auge dos seus 30 e poucos anos e se sente um completo fracasso. Nunca conquistou nada, nunca conseguiu levar nada à frente, sempre procrastina, sempre desiste das coisas e você percebe que de alguma forma o seu passado, a sua criação tem muito a ver com isso, tá? Talvez você tenha sido aquela criança que os pais diziam que o mundo era perigoso, que era melhor esperar, era melhor não tentar, que por vezes era extremamente protegido em algumas relações ali, né? Às vezes um vínculozinho na escola, enfim. E tudo isso construiu uma pessoa que fez com que hoje você não conseguisse se sentir realizado. Infelizmente, isso acontece com muitas pessoas. Eu quero agora, para a gente contextualizar isso, trazer alguns pontos que podem ter sido os marcadores que fizeram com que você chegasse nesse lugar que você está vivendo, né? Com essa sensação de fracasso, muitas vezes por causa de pais extremamente tóxicos, extremamente difíceis, extremamente ansiosos que acabaram atrapalhando muito quem você é hoje no auge da sua vida adulta. Você acredita que alguns pais, eles podem fazer tudo isso de propósito, com a finalidade de deixar você dependente deles? Olha, essa relação de pai e mãe é uma relação que é pouco tocada, né? Praticamente intocável, não se fala muito sobre isso, mas eu acompanho diversos problemas com diversas pessoas por consequência dessa relação que não é bem construída. Alguns pais, eles podem fazer isso por medo de serem abandonados e outros porque o seu ego é tão inflado que eles acreditam que lhe fizeram o favor de gerar você, de criar você, e isso é um grande problema, tá? Mas vamos lá para os pontos que podem ter levado a esse momento da sua vida. Primeiro é a invalidação da autonomia. Às vezes, essa invalidação pode acontecer quando você diz que quer seguir uma carreira e seus pais vão lá e dizem: não, mas isso aqui é melhor, essa outra é melhor, né? Isso aqui não dá dinheiro, isso aqui não vai funcionar, você não vai ser bem sucedido. E você absorve essa ideia e acaba fazendo coisas que você não gostaria de fazer. Outra forma de invalidar a sua autonomia, que pode ter acontecido com você, é seus pais, né? Muitas vezes, quando a gente fala de homens, especialmente a mãe, decidir com quem você deve se relacionar. Eu não gosto dessa pessoa, essa pessoa não é boa para você, essa pessoa não vai cuidar de você, melhor para você mesmo é permanecer aqui, né? Por perto eu vou cuidar, eu vou continuar cuidando de você, enfim. Então, sempre invalida a sua tomada de decisão no que tange a sua relação. Então, você escolheu alguém, mas o seu pai, a sua mãe, eles olham e dizem assim: não, não acho tão bom, não vai ser bom para você. E é capaz de que você, ao longo da vida, né, especialmente lá na infância, você tenha passado por isso, por exemplo, quando ela diz assim, sua mãe, um exemplo, né? Ela diz assim: olha, não vista essa roupa não é boa, essa roupa não é bonita.
Mas às vezes você já tem aquele entendimento, você já consegue escolher sua própria roupa, mas só que a mãe, não, você não vai vestir porque não vai ficar bom e tal. E isso você vai crescendo na infância, você depende de um conselho, você depende na adolescência, você depende, né, de uma opinião para absolutamente tudo. Isso vai se enraizando e quando você percebe, você não teve a sua autonomia desenvolvida, pelo contrário, ela foi invalidada. Então, quando chega na fase adulta, você é uma pessoa que não consegue escolher nada, não consegue decidir nada, nunca sabe o que está bom, nunca consegue tomar uma decisão e seguir firme naquilo ali, porque a sua autonomia foi lhe roubada ao longo do caminho, ao longo da sua vida. No campo do medo, uma coisa que os pais podem fazer, especialmente esses pais tóxicos, é a monitoração excessiva. Então, assim, o adolescente, às vezes, ele já tem uma condição de escolher para onde ele quer ir, né? Claro que sempre com autorização, mas ele precisa o tempo todo estar ligando, ele precisa o tempo todo dizer onde está, ele precisa o tempo todo mandar uma mensagem dizendo que está bem, né? Não vá para longe. Às vezes, isso vai se refletir na fase adulta, você quer mudar de cidade, você quer mudar de local, você quer construir a sua vida, e aí vem aquela fala, né? Não vá para longe, fique aqui perto. E aí sempre dá um jeito de manter você por perto e mais uma vez a sua autonomia, por causa de toda essa construção, ela vai sendo tirada de você e você não consegue tomar as suas próprias decisões. Outra coisa muito comum é utilizar, às vezes, TVs, né, rádio, para proibir você de correr riscos na vida. Correr riscos é extremamente necessário para o desenvolvimento da gente enquanto seres humanos. Se a gente não aprende a fazer as coisas sozinhos, a tentar, a de repente correr mesmo risco de quebrar a cara, a gente não vai, quando chegar à fase adulta, ter coragem o suficiente para tentar, para fazer as coisas. Porque vida adulta, gente, não é brincadeira. E você é preparado para a vida adulta ao longo da sua infância e adolescência. Então, quando a vida está diante de você, quando vem um relacionamento, quando vem um trabalho, você não tem a quem recorrer. Você não pode estar recorrendo aos seus pais. E muitas vezes ainda acontece isso, né? Se recorre aos pais para ver o que é melhor, o que é o ideal. E a gente está falando de pessoas mesmo na fase adulta. Então, isso é tão problemático que interfere nas suas relações, atrapalha o seu trabalho e vai atrapalhar você de continuar crescendo, vai atrapalhar você de ser uma pessoa autônoma, de ser uma pessoa decidida, de ser uma pessoa que banca escolhas, certo? Então, muitas vezes essa fala de, olha, eu vi no jornal, o mundo tá perigoso, vai podando a sua capacidade de correr riscos, de treinar para correr riscos lá na fase adulta, que você vai precisar estar preparado para isso. E quando chega agora na fase adulta, você depende o tempo todo de que alguém faça com você, de que alguém faça por você, porque você não aprendeu a correr esses riscos. Um outro ponto é a sobrecarga de expectativas, sabe? Às vezes você é o filho de ouro, às vezes você é o filho que sabe, o pai e a mãe tá sempre contando. Todos os outros vão me abandonar, podem me abandonar, mas esse aqui não vai. Então, esse aqui é aquele que eu vou exigir demais, é aquele que não pode cometer erros, é aquele que precisa estar sempre por perto. Isso é um grande problema. E aí, tem pais que vivem as suas vidas a partir dos seus filhos. Talvez isso tenha acontecido com você. O seu pai e a sua mãe tentou desenvolver a partir de você aquilo que eles sonharam. Gente, e isso é de uma sobrecarga que não tem não dá nem para mensurar o quanto isso é pesado, sabe? Aquela pessoa que se frustrou na vida, se frustrou com as escolhas que fez e deixou de fazer por si, por qualquer motivo, agora ela quer que o outro realize aquilo que ela deseja. Aí você que é filho, você que é filha,
tem que fazer o que o seu pai e que a sua mãe querem, sabe? Muitas vezes isso vem disfarçado de conselhos, vem disfarçado de cuidado, mas na realidade você está sendo tão podado o tempo todo que você tem que seguir aquele ritmo, aquele caminho. Se você sai daqui dessa linha que está sendo colocada para você, aí você vira o filho perverso, o filho mau, porque na realidade o seu pai, a sua mãe está tentando descontar todas as frustrações, aquilo que eles não conseguiram viver, eles estão colocando sobre você. E aí depois vem cobrança excessiva, sabe? Você devia ter feito porque eu me esforcei, porque eu abri mão de tanta coisa, eu abdiquei de tudo na minha vida para dar o melhor para você e você não está fazendo isso, você não está correspondendo à altura. Então tenha muito cuidado. Se você se sente dessa forma, é importante prestar muita atenção. Talvez você esteja realizando hoje na sua vida os desejos do seu pai, os desejos da sua mãe, e não aquilo que você, enquanto ser humano, enquanto pessoa única que você tem vontade de fazer. Porque você é único. Se você não sabe ainda, se você não conseguiu perceber, você é uma pessoa única. Você não é uma extensão do seu pai, você não é uma extensão da sua mãe. E aí vem outra coisa que é muito pesada, muito, 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 que é o campo da dependência emocional. Eu trouxe 2 pontos sobre isso. Primeiro é aquela chantagem de fragilidade. Se você ameaça mudar de vida, ameaça encontrar um emprego, ameaça mudar de cidade, logo sua mãe fica doente. Logo, o seu pai fica doente. Tem crise de ansiedade, a pressão baixa, e aí, na realidade, o que eles estão fazendo é: eu vou podar ele mais uma vez. Aí, sobre você recai a responsabilidade de que o seu pai e sua mãe ficaram doentes porque você tentou fazer alguma coisa, né? Porque na realidade você tinha que se preocupar, se importar mais com eles. Gente, é tão absurdo, mas é mais comum, muito mais comum do que você imagina, tá bom? Pais e mães que não têm a sua saúde mental no lugar, eles trazem esse nível de sobrecarga e essa chantagem, e é assim, descaradamente, é escancarado. Só que para os filhos é difícil conseguir perceber isso. E quando percebe, é difícil admitir para si mesmo que o seu pai, que a sua mãe é capaz de fazer uma coisa como essa. Então isso que eles fazem faz você sentir que evoluir é um ato de crueldade, sabe? É um ato de faltou lealdade, é um ato de ingratidão, enfim, é por essa linha. Aí outra coisa que é muito utilizada são os elogios para aprender, sabe? Você é bom demais para esse mundo. Olha só, você é bom demais para esse mundo. Então, você vai sendo mais vezes podado. E quando você percebe, você tem 30 anos, 35 anos, 38 anos, 40 anos e você não passa de uma criança. Um quinto ponto que eu quero trazer aqui, que também é muito importante, tem a ver com inveja. Exatamente. Tem a ver com inveja e tem a ver com uma disputa silenciosa que muitas vezes pais e mães acabam fazendo com seus filhos. Gente, isso é inadmissível, é o fim da picada. Mas antes de falar desse ponto, já deixou seu like nesse vídeo, já se inscreveu no canal. Eu espero que você esteja gostando do conteúdo e não esquece de me ajudar, de dar aquela força para a gente crescer e para que outras pessoas consigam ouvir sobre esse assunto que é pouco falado, mas que com toda certeza mexe com a vida de muita gente, tá certo? Então, no campo da disputa, muitas vezes você vai ter um pai, uma mãe que inveja seus filhos, que tentam sabotar seus filhos de diversas formas. Uma dessas formas é diminuindo a conquista deles, sabe? Você fez uma coisa, você está radiante, você está muito feliz, e o seu pai vai dizer assim, a sua mãe vai dizer assim: não fez mais do que sua obrigação. Na minha época, eu fazia muito melhor do que isso, sabe? Às vezes,
vai acontecer dessa pessoa olhar para aquilo que você fez, sabendo que foi muito importante, sabendo que ela não daria conta, mas ela não vai admitir em hipótese alguma que você conseguiu, que você foi melhor do que ela. Sim, gente, eu estou falando de pais e mães. Eu estou falando de pais e mães. Eu tenho propriedade para falar sobre isso, porque eu conheço diversas pessoas, eu trato diversas pessoas que tiveram sua vida completamente paralisada por causa de pais e mães extremamente tóxicos. Vamos lá. Uma outra coisa é a competição de sofrimento. Eu dei essa pausa assim porque eu não posso falar muito sobre esse ponto especificamente, mas acredite, eu sei o que eu estou falando. Competição de sofrimento, né? Às vezes o filho está passando por um momento difícil e aí, em vez de dar aquele suporte, de dar um conselho, o pai e a mãe vai dizer assim: "Ah, não, mas eu já passei por coisa muito pior", né? Você está sentindo isso aqui, mas eu estou sentindo coisa muito pior. E aí vai aquela coisa. Sempre que você diz que está passando por uma situação difícil, que está sentindo algo difícil, essa pessoa, essa mãe, ela vai dizer assim: "Não, mas eu estou pior. Eu estou pior". Então, tudo gira sempre em torno dela. Mas a coisa mais importante da gente pensar, depois de ter identificado tudo isso, né? Talvez você tenha olhado e perceba, nossa, de fato, eu sou hoje adulto, mas a minha vida é de um fracasso total, eu me sinto muito mal, porque eu não consegui fazer absolutamente nada do que eu sonhava, porque os meus pais foram me podando sempre ao longo da vida. Qual é a solução? Qual é a cura para isso, Bárbara? Entenda, você só vai conseguir evoluir na vida e salvar a si mesmo quando você for capaz de decepcionar os seus pais. Forte, né? Mas é uma grande verdade. Enquanto você não é capaz, não consegue considerar a possibilidade de decepcionar a sua mãe, de decepcionar o seu pai, sabe? Você não vai conseguir se libertar de tudo isso. E aí, a gente pode pensar o seguinte, né? Uma das formas que você pode começar bem devagarzinho a colocar isso em prática é tomar decisões sozinho. Às vezes você ainda depende da aprovação desse pai, dessa mãe, para fazer absolutamente tudo. E eu digo mais, certamente você é uma pessoa que também depende da aprovação do mundo, você depende da aprovação do universo. Se você considerar que alguém pode olhar para um trabalho que você fez, olhar para uma atitude que você tomou e que a partir disso o seu mundo vai acabar, o seu mundo vai desabar, isso é fruto dessa relação que você viveu com seus pais, absolutamente tóxica, que deixou você fragilizada emocionalmente e não consegue se perceber como uma pessoa, sabe, que consegue se impor, que pode tomar as suas próprias decisões, que não está nem aí para o que os outros vão pensar, que entende que errar é natural. Então, você pode fazer esse teste tanto com os seus pais, quanto com outras pessoas, até mesmo com você. Às vezes você não consegue tomar uma decisão, tomar um passo, fazer uma coisa, porque você não imagina como vai ser sua vida se submetendo a determinadas críticas. Então, às vezes, é o ato de você fazer qualquer coisinha que já te gera sofrimento, imaginar que alguém vai te criticar, que já está dando um sinal importante de que você está conseguindo mesmo avançar, certo? Então não tem jeito. Decepcionar outras pessoas, decepcionar os seus pais é a chave. Então, fazer tudo o que você não fazia antes, mesmo que aos pouquinhos, vai levar você a se libertar desse cativeiro, desse sofrimento emocional que você vivencia e, consequentemente, te dar munição para você conseguir fazer as suas coisas na vida e avançar, seja profissionalmente, seja emocionalmente. Às vezes você não conseguiu um casamento, você não conseguiu uma relação duradoura com alguém, porque você ainda está vivendo como se fosse aquela criança
de 5, 6, 7, 8 anos de idade. Entenda, a culpa não é sua de ter sido freado, mas a responsabilidade de soltar esse freio é totalmente sua. Então não adianta mais lamentar, não adianta mais, né, se debruçar sobre isso, porque foram os meus pais, não adianta. Alguma coisa você precisa fazer, tá bom? Então essa é a primeira coisa, é a primeira sugestão que eu te dou de você começar mesmo a impor esses limites, começar a fazer coisas por si mesmo. E aí faça uma lista, às vezes tem outras coisas que você percebe que precisa seguir no caminho oposto para construir a sua vida a partir de agora. É difícil, né? Imagina se você tivesse tido todo o suporte necessário para na fase adulta ser uma pessoa autônoma, ser uma pessoa decidida, ser uma pessoa que tem coragem mesmo de enfrentar todos os seus medos, seria muito bom. Mas como essa não é a realidade, não adianta também a gente viver chorando de o leite derramado. Você não pode se fazer uma vítima da vida e aceitar que a sua vida não vai dar certo, tá bom? Já não basta o que você passou, certo? Então é isso. Conta aqui para mim nos comentários qual é a frase que você ouvia dos seus pais que era uma frase tóxica, mas que era disfarçada de cuidado. Aquela frase que você sempre ouvia, às vezes, da sua mãe aí. Deixa aqui nos comentários, vamos conversar sobre isso. Se esse vídeo, vou fazer com você um desafio. Se esse vídeo bater 20 likes, eu vou trazer um outro vídeo falando como lidar com a culpa de dizer não para os familiares. Isso é uma coisa importante da gente refletir, não é? Então, como é que eu posso administrar a culpa que muitas vezes vem porque familiares, especialmente quando a gente fala de pais, né, são pessoas importantes, a gente está falando de vínculos sanguíneos muitas vezes, e aí como é que eu consigo lidar com a culpa se eu fizer? Às vezes tem gente que nem consegue dizer não, mas eu vou ensinar como você pode lidar com a culpa. Mas só se esse vídeo bater 20 likes, você vai mostrar para mim que você quer muito um vídeo sobre isso, tá bom? Então é isso, se cuide, um beijo no seu coração e eu vejo você no próximo vídeo.